Sejam bem-vindos ao programa Comunicação em Rede. É um prazer recebê-los aqui. Hoje, com uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho e que eu quero apresentá-la a vocês, a advogada Gabriela Lima, que não é uma advogada apenas, ela tem muito a contribuir hoje conosco num bate-papo muito gostoso. Então fique conosco que você vai aproveitar muito conhecer essa mulher maravilhosa. Vamos lá? Seja bem-vinda, Gabriela Lima, que prazer poder recebê-la aqui no programa Comunicação em Rede. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer de todo o coração recebê-la aqui. E só posso dizer gratidão, como é uma palavra tão bonita, e também para celebrar essas boas-vindas a você. Muito obrigada, Gabriela. Oi, Evelinho, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui participando do seu programa e muito feliz pelo convite. Eu que estou super animada, porque eu quero apresentar a Gabriela Lima, essa mulher linda, além de ser linda visualmente, por fora também é por dentro, uma guerreira, uma mulher batalhadora, ela que trabalha com uma coisa tão delicada, né, a respeito dos nossos direitos e como a gente pode ser solicitado diante da sociedade e diante dos conflitos que a gente passa na vida. Mas a Gabriela não chegou aqui do jeito que nós estamos vendo. A Gabriela tem todo um percurso. E geralmente, Gabriela, eu começo o programa fazendo uma pergunta simples, mas não tão fácil de ser respondida. Quem é a Gabriela Lima, que possa ser definida pela própria Gabriela Lima, se aproximar do seu percurso de vida, de um pouco da sua história de vida. Quem é essa mulher tão linda? A Gabriela Lima é mulher, é mãe, gosta muito de resolver os problemas dos outros, principalmente através do diálogo. Sempre foi algo marcante em mim, uma boa conversa. Eu adoro ouvir histórias, gosto mais de ouvir do que falar, né? Então, geralmente, pelo fato de ser isso uma marca presente em mim, as pessoas se sentem muito à vontade em conversar comigo, né? Pelo menos o meu papel de ouvinte, elas terão, porque de fato eu gosto disso, eu gosto de ouvir histórias, sabe, Eveline? Então eu acho que isso que foi me aproximando cada vez mais dessa minha atuação como advogada. Por mais que na época em que eu escolhi a faculdade de Direito, a gente não faz a mínima ideia do que vem pela frente, né? Mas como a vocação é algo que nos chama sem a gente escolher, né? É algo pulsante, intrínseco dentro da gente, então a gente vai seguindo mesmo sem saber como é que é aquele caminho. E no percorrer dessa jornada, a gente vai de fato se encontrando, se identificando. É verdade, Gabriela, é tão essencial isso que você falou a respeito do escutar, e não só escutar como se você não desse valor, mas se entender que todos nós temos uma história de vida, temos muitas vezes uma dificuldade imensa e que a gente precisa de uma validação, de uma escuta de um profissional. Você, como uma profissional do direito, que tem essa expertise, não são todos, né, claro, nem todos têm essa expertise, mas a Gabriela bem definiu, é dela, né, então o direito só veio complementar. Então uma coisa é o quem é a pessoa e também o que a profissão disponibiliza para que ela facilite o dom que veio junto com a história de vida dela, né? Então eu lhe dou os parabéns por você ter aperfeiçoado esses dons que às vezes a gente também esconde, porque não é fácil, né? Você lidar com o sofrimento dos outros não é fácil você buscar soluções, tem coisas que são muito complexas, que não envolvem só aquele momento, envolvem outros momentos a mais que você precisa ouvir, entender.
Então, dentro dessa sua disponibilidade, é muito interessante o carinho que você disponibiliza para a pessoa. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sei se isso acontece com você, mas eu acredito que sim, porque é uma frase muito comum que eu escuto na minha profissão e você também como uma profissional do direito, também deve ouvir isso, que eu só precisava que alguém me escutasse. Uhum. Né? Então, só aquilo já diminui a dor que a pessoa está sentindo, né? A insegurança, a individualização que ela está passando. Então, parabéns, Gabriela. Coisa linda, que Obrigada. gostoso, né? Essa mulher, mãe, guerreira, profissional do direito. Mas dentro desse seu percurso, eu posso ser um pouquinho mais audaciosa e perguntar qual foi esse momento que você decidiu? Bem, eu gosto de escutar, mas escutar pode ser de várias profissões, né? Mas por que definição pelo direito? Olha, Eveline, assim, desde criança, eu sempre tinha algo pulsando em mim, a necessidade de ajudar as pessoas. E aí, quando eu imaginava pequena, a profissão que vinha para ajudar as pessoas era médico. Só que eu tenho pavor por sangue, né? Não conseguia me identificar como médica. Então, assim, não dava. E a escolha do direito, na verdade, foi mais pelo fato das afinidades com as matérias que eram específicas da faculdade de Direito, que foi era história e português, que eu me dava muito bem, e as minhas notas eram excelentes. Então, eu escolhi Direito sem imaginar o que vinha pela frente. Eu acho que, na verdade, que o direito me escolheu. E aí é que eu começo a entender por que essa faculdade me escolheu. É justamente pelo fato, de me sentir bem em ajudar as pessoas. Aquele propósito que eu tinha já forte em mim desde pequena, eu consigo ver esse propósito se concretizando dentro da minha atuação como advogada, e isso é maravilhoso. Como você falou, que realmente as pessoas às vezes precisam só ouvir para se esvaziar, é o que eu faço no meu primeiro atendimento. Teve um atendimento que eu fiz com um cliente que ele guardava um segredo muito forte, né? E à medida, e ficava era uma situação tão complicada, com aqueles conflitos intrapessoais tão fortes dentro dele, onde ele não via solução, e a primeiro momento em que ele se esvaziou de tudo aquilo, que sufocava, que o aprisionava, ele terminou a reunião comigo e disse: doutor, eu me sinto outra pessoa. Só o fato da primeira vez eu estar conversando com alguém sobre essa situação. Então, a forma como ele entrou no escritório foi totalmente diferente como ele saiu. Então, eu trabalho muito, eu vou muito pela essa questão da escuta ativa, que eu vejo que é um dos recursos que de fato beneficiam aquelas pessoas que estão aprisionadas nos seus próprios conflitos. Como muitas vezes esse conflito se transforma num sintoma. É um sintoma que você precisa ser tratado. Uhum. Também entende desse jeito, Gabriela? Sim. E aí, por isso que é interessante essa visão sistêmica que eu atuo, que eu adoto dentro da advocacia, onde eu posso utilizar posso recorrer, na verdade, a outros profissionais que venham agregar comigo os conflitos que eu estou trabalhando, seja com terapeutas, com psicólogos, né, com qualquer outro profissional que venha contribuir para proporcionar para o meu cliente essa visão mais sistêmica daquela determinada situação, né? E trabalhar as emoções dele também, que é bastante importante. E que bom que isso hoje eu acredito que seja uma atualização para os novos profissionais do direito.
Talvez se você resgatar um pouquinho na sua memória, quando você começou, eu estou falando da sua idade, né? Estou falando da sua experiência no direito. Quando você começou lá atrás, não tinha essa perspectiva de uma atuação do advogado, ele ser essa pessoa que escuta, que acolhe, que entende a situação. E o próprio direito foi tentando, eu não sei se eu posso utilizar essa palavra, eu vou utilizar, mas você pode me corrigir, por favor, de humanizar a prática do advogado, para trazer, entender melhor qual é essa situação em que a pessoa está inserida. Você percebe isso, Gabriela? Sim, percebo demais, Eveline. Isso mexia muito comigo, porque eu já entrei no direito já com essa posição de trazer estimular o consenso, certo? Só que o direito, desde sempre, ele é visto como algo litigioso. Aquele advogado bom é aquele advogado que briga. E eu não brigava nas audiências, eu nunca entonei a minha voz de forma mais áspera, de forma mais alta para a parte adversária. Eu nunca estimulei aquele conflito através numa audiência, né, atacando a parte adversa. Então, muitas vezes eu via que é como se eu não tivesse uma profissão adequada. Né? O meu sócio, eu vejo ele realmente, eu via, tinha aquela admiração, e ainda tenho, lógico, mas era aquele advogado que os clientes queriam, era aquele advogado que brigava, que falava alto, né? Aquele estereótipo de fato de um advogado de tribunal de júri. E os clientes gostam disso. E olha o que acontecia comigo, eu não me sentia boa o suficiente. Então eu tinha essas questões pessoais, me sentia fraca, né? Eu não me sentia vista, mas eu não conseguia fazer diferente do que eu era. Então eu tive todo esse processo de desconstrução de um protótipo, de um modelo de advogado que tinha, para poder, primeiro, eu me aceitar do jeito que eu sou. Eu não podia ser o que eu sou hoje, sem primeiro desconstruir essa crença que advogado bom é o advogado litigante. Então, eu tive que passar por todo um processo de autoconhecimento que me fez chegar ao que eu sou hoje. Me fez chegar justamente a me aceitar do jeito que eu sou. E vejo que hoje, sem precisar fazer nada disso, de um estereótipo de um advogado, ser aquele advogado totalmente formatado nas ideias que a sociedade mesmo impõe, eu sou vista e sou reconhecida. Muitas pessoas já me procuram pela minha forma de atuação. E isso eu fico muito feliz por isso. Eu acho isso tão gostoso, assim, poder ouvir essa sensibilidade, que a gente precisa sempre estar em constante aperfeiçoamento, né? Mas, sim, gente, vamos dar só uma paradinha e para os nossos comerciais e já já nós voltamos com essa profissional tão delicada e tão gostosa de ser ouvida, né? Vocês estão sentindo que a gente está se sentindo já acolhido por ela? Então já já nós voltamos após o comercial, não sai daí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso, sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. A
necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Voltando do nosso comercial com essa linda profissional do direito, a Gabriela Lima, ela que já trouxe um acolhimento tão gostoso no bloco anterior a respeito do que era a prática de advocacia dela, de como ela pôde se entender sem querer violentar quem era a pessoa dela, a personalidade dela, e agregar a sua formação junto com a sua personalidade. Eu já começo esse bloco dando os parabéns a Gabriela por ela ter dado essa dica de autoconhecimento. A profissão é mais uma ferramenta que nós colocamos na nossa vida, mas nós não podemos perder nossa personalidade e dar ênfase ao que você tem de bom, que você tem de acolhedor. E eu acho que isso já foi uma boa reflexão, e já retomando a conversa com essa mesma reflexão, Gabriela, eu queria, assim, trazer para as pessoas que estão assistindo como é bom você investir no autoconhecimento. Perceber que a gente recebe, sim, uma formação, né, uma formalidade, você tem todos os conceitos, mas você tem que somar com o que você é, com a sua história de vida, com a forma como você quer atuar. Você não pode apenas representar um profissional, você tem que juntar aquele profissional com quem você é. E você deu um ótimo exemplo de como você, junto com o seu sócio, tinha uma grande diferença. Você teve que se desconstruir, se reconstruir. Mas a gente pode dar uma ênfase maior a essa questão da desconstrução, porque às vezes para a gente é fácil falar sobre isso, que a gente já tem um percurso de autoconhecimento. Mas eu queria proporcionar também esse momento aos nossos telespectadores, que eles entendam que todos nós passamos por momentos de conflito, não só um conflito por causa de um evento, mas um conflito pessoal também. Eu acho tão humanizado você falar sobre essa questão sua pessoal, né? Porque às vezes a gente vê o profissional do direito como um profissional muito rígido, muito certinho, muito já dentro de um quadradinho, dentro de uma postura, só existe daquele jeito. E você, de uma forma linda e sensível, já desconstruiu esse momento, né? Mas como é esse processo de desconstrução dentro da sua experiência, claro, e talvez você também tenha visto de outros colegas. Uhum. Bom, foi bem interessante, Eveline, porque, como você disse, o advogado já desde a forma como se veste, como se comporta, como estuda, que na verdade o direito, eles veem essa questão bem mecanicista de separar todas as matérias, né?
Então é aquela visão bem fechada mesmo. E aí começou esse processo de desconstrução quando eu fui fazer uma pós-graduação em transformação e estudos de paz pela Cátedra de Paz da Unesco. Então foi algo que eu ficava impressionada nas televisões, essas missões diplomáticas, essas missões internacionais de resolver aqueles conflitos internacionais entre países, entre povos de culturas totalmente diferentes. Então, sempre me chamou a atenção. Então, como surgiu essa oportunidade de cursar essa pós-graduação, onde os professores dessa Cátedra de Paz, que era a Universidade de Innsbruck, na Áustria, vinham para o Brasil, que eu fiz em Santa Catarina, pelo Instituto Paz e Mente, né? E aí aproveitei e fui fazer esse estudo de transformação de conflitos em estudos de paz, para saber qual é a forma que eu deveria agir, ter uma visão mais ampliada da transformação de conflitos. E lá foi surpreendente para mim. Por quê? Porque o que é que eles sempre falam? Você não pode transformar conflitos se primeiro você não transformar os seus próprios conflitos. Para o agente transformador de paz, como eles denominam, o primeiro passo transformativo é com ele mesmo. Então, começou a partir dessa pós a desconstrução de tudo o que eu via como advogada, onde eu assumia aquela posição, onde eu tinha aquela visão de resolver o problema dos clientes. Eu vou resolver, né? Uma posição ativa naquele conflito. E, na verdade, a minha posição era uma posição passiva, que eu não posso resolver o problema dos outros, eu sou apenas uma facilitadora. E para eu ser uma facilitadora, o primeiro passo é que? Trabalhar comigo. E aí a gente estudou vários textos, e um dos que mais me chamou a atenção foi um texto de Foucault, que ele trabalha o cuidado consigo. E à medida que eu mais trabalho as minhas imperfeições, que eu trabalho as minhas questões intrapessoais, onde eu me aproprio do jeito que eu sou, das minhas questões, desse processo do meu autoconhecimento, eu vou ganhando mais força. Eu vou me autoconhecendo. E à medida que eu melhoro isso em mim, eu consigo dar um retorno para o mundo melhor. Ele chama de duplo retorno. E aí ele usa que eu adoro essa historinha de Sócrates. A historinha de Sócrates, que ele fala do sapateiro. Que o sapateiro, ele não trabalha para melhorar o pé das pessoas. O sapateiro trabalha para melhorar o aparato, para melhorar o sapato para as pessoas usarem. Então, ele trabalha as suas habilidades. Então, à medida que eu trabalho mais as minhas habilidades, à medida que eu me conheço mais, né, à medida que eu posso realmente conhecer as minhas questões e desenvolvê-las e trabalhá-las, eu fico mais forte. E foi assim que eu vejo que foi esse meu processo de desconstrução, porque eu não posso ficar forte com as mesmas crenças que eu tenho. Eu preciso primeiro, estou dando a aula de ética que eu dou no curso Sentido Único, que eu falo para os meus amigos. Então eu tenho que desconstruir muitos valores, muitas crenças, muitos comportamentos que não fazem sentido para mim. Eu precisei primeiro desconstruir o que não era mais válido para mim, mas que era imposto pela sociedade. Então, eu precisei desconstruir aquela figura de advogado que eu tinha em mim, mas que não fazia nem um pouco de sentido para mim. Então, à medida que eu fui desconstruindo esse advogado duro, engessado, litigante, foi nascendo em mim e fui me completando justamente com essa leveza, com a visão sistêmica,
onde eu preciso ver o meu cliente dentro daquele sistema familiar em que ele faz parte, do mesmo jeito eu tenho que respeitar a parte adversa, né? Então foi começando a ouvir as histórias sem julgamento, onde cada um traz suas verdades, eu tenho que respeitá-la, não tenho como eu mudar a visão do outro, eu tenho como facilitar para ele ampliar, para a pessoa ampliar aquela visão que ela tem, através de vários recursos. Então foi esse processo, sim, de desconstrução. E nessa pós, o incrível é justamente que eu imaginei que eu iria ter recursos diferentes, que eu tinha que, vou ver todos os recursos de ordem internacional. Eles usam os mesmos recursos que nós utilizamos, e um dos recursos que eles mais utilizam é a escuta ativa. Eveline, nós ficávamos 15 dias em 2 blocos semestrais, imersos nos estudos. E durante 15 dias, na verdade, eram 30 por ano. Então, era 15 dias em maio e outros 15 dias, mais ou menos, em setembro, outubro. Todo esse período, todos os dias, nós tínhamos laboratórios de escuta. Então, a gente escuta não é somente com os ouvidos, tá? Nós precisamos trabalhar as emoções que emanam nos nossos corpos, a nossa sensibilidade, para saber que tem muitas coisas que às vezes o outro está falando e que te incomoda. Então, por que te incomoda? Então, para justamente suscitar isso, a sua sensibilidade, desenvolver a intuição em vários aspectos. Então, a escuta é muito mais além do que o ato de ouvir, mas o ato de sentir, o ato de se manter conectado àquela outra pessoa onde você está dispondo aquele seu tempo. Então, assim, para mim foi um processo de fato transformativo pessoal, onde no último módulo, foram 4 módulos, eu disse para ele, era aquela Gabi super tímida, que morria de medo de falar, pelo fato de não me sentir vista, que eu entrei dessa forma, e saí aquela Gabi falante, comunicativa, saí totalmente diferente. Então, a Gabi que eu entrei saiu totalmente diferente a Gabi que saiu, na verdade, saiu totalmente diferente daquela Gabi que entrou, que gostava de ficar atrás das cortinas, de forma discreta, sem ser vista, sem chamar a atenção de ninguém, né? E aí saiu, como é que diz, aflorou outra Gabi mais forte, mais presente, mais apropriada de si e dos meus propósitos também. Olha, se fizer o comparativo, claro, não estou criticando as formações, mas existe uma diferença entre essa formação burocrática e uma formação reflexiva, que não só ensina uma teoria, mas também ensina você a conhecer o que você já traz como cultura, como ensinamento, como consciência, né? Aquela perspectiva que você tinha de uma consciência coletiva que você precisava ser encaixada dentro daquele molde que você não cabia ali dentro, você tinha que se submeter a situações, a posturas que não eram seus, não eram próprias suas, né? Como você falou, o medo de falar, o medo de ser vista, gente que poda severa, né, que você precisa fazer na vida para poder se encaixar dentro do molde, e ao mesmo tempo dentro de uma formação, você também encontrar a libertação desse jugo pesado que você carregava, de ter que ser aquele profissional, aí você diz, poxa, foi sempre isso que eu quis, que coisa boa ter encontrado, que momento bom, e como você se viu livre de todas aquelas amarras e perceber o seu potencial e tudo que você poderia fazer com esse potencial. Gente, que coisa boa. Que oportunidade, né, Gabi? Sim, coisa boa. Foi Mas muito eu vou bom. precisar fazer outra chamadinha pro comercial. Gente, que coisa rápida, né? Verdade.
Então, eu vou precisar chamar agora o comercial, mas já nós retomamos a conversa com a Gabriela. E que coisa boa, gente. Quanta reflexão que ela está fazendo a gente ter. Ô, mulher sensível, viu? Coisa boa. Já nós voltamos. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da Brisanet HD TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a Brisanet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet, conectada com você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. Retomando nossa conversa com a Gabriela Lima, gente, que mulher sensível, quanto aprendizado. Além dela já ter dito da sua formação como advogada, ela também é professora. Vocês sentiram, né, que ela tem esse tino assim, para ensinar, para trazer a gente pertinho de uma conversa gostosa, agradável, e que ela também não é essa professora autoritária, né, que tem esse molde de impor um conceito, mas sim que ela traga a gente à reflexão, refletir a respeito de que nossa trajetória de vida, ela tem influência, ela tem influência do meio em que nós vivemos, e uma coisa que eu achei super válida da gente abordar um pouquinho, Gabriela, e eu vou ser mais um pouquinho audaciosa com você. Você falou sobre uma palavra sistêmica. Você poderia falar melhor para a gente o que é essa abordagem sistêmica em que a sua profissão como advogada e também como professora tem incrementado na sua prática profissional? Sim. Foi o divisor de águas para mim, essa visão sistêmica. E principalmente começou no meu período pós-divórcio, onde pela primeira vez eu me deparei com autoconhecimento. Até então, nunca tinha ido uma psicóloga, nem feito qualquer outro trabalho de autoconhecimento. E aí, quando eu fiz uma constelação familiar, vendo essa minha situação, vendo essas características em mim, de insegurança, de rejeição, eu comecei a
a esse despertar, né? Eu sou filha adotiva, né? E eu sempre vi aquela questão que realmente pai é o que cria, é que dá amor. E eu sempre via e sempre colocava em primeiro lugar os meus pais adotivos, onde eu recebi todo esse amor e todo o carinho necessário para um perfeito desenvolvimento. A minha mãe tinha já outros filhos e eu fui criada com a igualdade de condições e de amor também, né? Só que eu não olhava para minha família biológica. E a constelação familiar, essa visão sistêmica, me mostrou que todos fazem parte, que eles são importantes porque se eu estou aqui foi graças, né, à minha concepção e ao meu nascimento, foi graças aos meus pais biológicos. Então comecei a ter a importância de perceber que os meus conflitos intrapessoais não eram tão somente relacionados só a mim, aquela visão que caberia só a mim, identificar, mas que eu tinha uma série de comportamentos que faziam parte do meu sistema familiar, né? Então, essa questão de não me sentir vista, às vezes na minha família adotiva, é porque eu não me sentia parecida com eles. Né? Então havia essa desconexão, mas eu não conseguia compreender e nem associava. Então a visão sistêmica, na verdade, ela traz você dentro de um contexto maior. Então, se eu conseguir resolver, dirimir mais esses meus conflitos intrapessoais dentro de um processo de divórcio, me fortalecer nessa crise pós-divórcio, por que não levar isso para os meus clientes? Então foi a partir daí que comecei a estudar as constelações e a frequentar sempre, quando possível, as sessões de constelação familiar para entender mais sobre o assunto. Aí depois fiz um workshop com o Sam Storm, que é aquele juiz de direito do Tribunal de Justiça de Alagoas, da Bahia, na verdade, que trouxe o uso das constelações para o judiciário, né? Não foi nem na Bahia que eu fui fazer esse workshop, foi em Alagoas. E aí foi justamente nesse período em que estava saindo e desenvolvendo esse uso das constelações, que foi mais ou menos em 2016. E na minha profissão foi um divisor de águas, porque realmente quando a gente vê o cliente dentro de um sistema familiar maior, eu comecei a sair daquele foco onde o cliente trazia de problemas para direcionar para um foco de soluções. Que a visão da constelação, ela traz isso, ao invés de focar no problema, a gente deve focar nas soluções, onde há várias possibilidades para a gente ver, né, ou encontrar uma saída. Então, a visão sistêmica, ela promove isso. Ela promove para o cliente, promoveu para mim, e eu venho promovendo para os meus clientes essa visão maior daquele conflito que ele me traz. Então, da mesma medida em que eu consegui ter uma visão muito mais ampla do meu problema, da minha situação pós-divórcio, onde comecei a olhar para todo o meu sistema familiar, eu quis também levar para a minha profissão essa visão maior, essa visão sistêmica, onde todos estamos interligados, onde há essa relação de interdependência de mim para com o outro. Vivemos em sistemas, né? Vivemos conectados uns aos outros, e a pandemia nos mostrou isso. A nossa amiga Socorro Fagundes, ela adora contar a historinha da aranha, onde se a aranha mexe num determinado ponto da teia dela, toda a teia mexe toda a teia, se movimenta toda a teia, e assim somos nós. É assim essa compreensão da visão sistêmica. O que aconteceu lá na China repercutiu no mundo todo, né?
como isso é reflexivo que você traz de um momento pessoal seu, um momento que talvez tenha sido um gatilho para você perceber o sistema que você estava inserido, Sim. talvez coisas que você não percebesse anteriormente. Então, também tem a ver com a maturidade, tem a ver com o momento de vida, tem a ver com as dores, tem a ver com as alegrias também, o que você precisa rever. Existem vários fatores dentro dessa sua experiência, mas como foi bom também você encontrar essa ferramenta como uma reflexão, para você entender onde é que você estava inserido. Porque você falou de uma coisa muito, eu acho muito importante, tem que salientar para que as pessoas se sintam também próximas. Né? Você falou a respeito de adoção, falou sobre família, falou sobre divórcio. E tudo isso são momentos muito difíceis de você enfrentar. E a gente precisa de suporte, precisa de ferramentas que nos dê assim, uma visão que é possível sair daquela dor, é possível que aquele ferimento cicatrize. E não é fácil, mas é possível. Então, eu acho muito acolhedor você disponibilizar uma experiência dessa da vida. Não é fácil, né, Gabriela, a gente falar que passou por momentos assim na vida, deixar tão aberto, mas ao mesmo tempo isso faz com que as pessoas percebam que isso é do ser humano, acontece conosco. Muitas vezes não é nossa escolha, mas acontece. E o que é que nós vamos fazer? A gente tem que encontrar uma proposta de solução, encontrar pessoas mais maduras. Vocês são uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa do nosso coração, que é a Socorro Fagundes, né? Ela é uma pessoa assim, super acolhedora, que sempre orienta a gente em muitas coisas, porque ela tem muita experiência de vida, já tratou muitos casos. E quantas outras pessoas também, como o próprio juiz Isani, que trouxe essa ferramenta para dentro do trabalho dele. Como ele deve ter trabalhado com vários conflitos que ele não via o que fazer, porque só a lei não consegue acolher tudo que existe daquela demanda que a pessoa traz. Então, isso eu assim, eu acho isso muito bonito da sua parte, não só bonito, porque bonito é uma palavra muito restrita, mas sim sensível de que episódios na vida da gente acontecem muitas vezes sem você ter controle. Né? Como essa teiazinha de aranha que a Socorro tanto salienta, né? Vem ali e de alguma forma ela foi mobilizada, alguma coisa aconteceu que todos precisam olhar para o que pode ser feito para restaurar aquela estrutura. Então, você trabalhar com isso, eu acredito que você começou a ver também, além de se ver, também ver possibilidade para os outros. Mas como foi essa sua incorporar essa ferramenta dentro do seu trabalho? Foi todo um processo também construtivo, né? Porque aí começou justamente esse processo de estudo, de participação das constelações e depois na escrita. Comecei a desenvolver textos, né, artigos sobre a constelação e o direito. E aí, conjuntamente com a colega advogada Ana Tarna, começamos a fazer cafés sistêmicos, onde a gente levava o estudo de alguns livros da constelação, né, para aplicação dentro do direito, começando com esses pequenos movimentos. E aí, desses pequenos movimentos e interações, nós conhecemos Socorro Fagundes, onde ficou maravilhada com esse trabalho, né? Começou a frequentar também os cafés e começamos a desenvolver um projeto do uso das constelações para dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E aí, nesse período, que foi mais ou menos em 2016 para 2017, fazíamos também, porque fomos convidadas pelo Mundacá, para fazer rodas de conversa, onde constelação e o direito.
A gente levava um tema e dentro dessas rodas de conversa a gente constelava alguém que tivesse algum processo judicial, para as pessoas verem como é que era o uso das constelações dentro da aplicação do direito, os benefícios que ela trazia para a parte, para o jurisdicionado ter uma visão mais ampliada daquele conflito judicial. Então, assim, foi cada vez os movimentos crescendo e expandindo até chegarmos junto com a doutora Graça, que a Socorro Fagundes nos apresentou para a doutora Graça, que na época era juíza da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, e ela ficou maravilhada com o projeto. E foi a primeira juíza que que teve a ousadia de levar esse projeto para o tribunal. Por quê? Porque tanto eu, Socorro, e a Ana tínhamos visitado em outros juízes e achavam muito novo, muito ousado. Sempre perguntava se não tinha nada a ver com religião e a gente procurava explicar que não, mas a gente teve portas batidas vários momentos, né, até chegar na doutora Graça. Gabi, posso segurar um pouquinho esse assunto para poder chamar o intervalo? Já nós retomamos com esse assunto, que eu acho que ele é importantíssimo e ele merece mais espaço para a gente poder conversar, tá certo? Então, gente, vamos para o nosso último intervalo e já nós retomamos essa conversa tão gostosa do projeto Programa Olhares e Fazeres no Judiciário. Já nós retomamos. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá galera, eu sou Juninho Show e estou aqui na Sertão TV. Uma grande alegria acompanhar esse projeto tão bacana e que ainda vai crescer muito mais. Um grande abraço e se ligue no canal 180 da BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, mostrando o estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.
Gente, vamos começar esse último bloco assim, dedicado a uma temática que eu acho super importante, que nós chegamos aqui nessa conversa do programa Olhares e Fazeres no Judiciário. Só a temática do projeto já é muito cativante, porque você saber olhar e saber o que fazer, não sei se é bem a definição essa, mas foi como eu entendi, Gabriela, você pode me corrigir, por favor, a respeito das demandas que chegam dentro do judiciário. Antes a gente até já tinha comentado, nem tudo está escrito na lei, nem todas as resoluções são possíveis de serem chegadas, e que um juiz determina o que é feito e realmente vai ser resolvido aquele problema, ou então aquele conflito, ou a demanda como for necessário chamar no momento. E a Gabi já mostrou um pouquinho desses primeiros passos do que foi o projeto lá dentro do judiciário. Eu acredito que não deve ter sido fácil, porque assim como não foi fácil a Gabi entender qual era o papel dela como advogada, imagina mexer num momento que já está tão estruturado como o judiciário, e também que ele tem todo o seu trâmite, sua burocracia, o seu jeito de fazer. Então, esse desafio de implementar o projeto, conhecendo a doutora Graça, né, pegando esse ganchinho, como é que foi, Gabi, fazer funcionar? Tentar ser entendido, dialogar, mostrar como foi esse projeto, a implementação do projeto. Foi um processo bem interessante, porque a doutora Graça justamente quis fazer começando pelo tribunal, começando justamente pegando a autorização do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu acho que já começamos a respeitar, como a gente fala, a lei sistêmica da hierarquia, né? Pegando essa autorização do próprio presidente para implementar esse projeto, dentre vários, porque a doutora Graça já era conhecida como uma juíza que tinha vários projetos dentro da vara de execução de penas e medidas alternativas. Então, ela estava trazendo mais um projeto e queria a anuência do presidente do Tribunal de Justiça. Então, tivemos uma reunião com o presidente do tribunal e ele aprovou totalmente o projeto, até porque era um trabalho voluntário, onde o tribunal estaria dispondo de um espaço lá na vara de execução sem custo algum e para benefício de toda a sociedade, né? Então, realmente, o presidente ficou muito honrado e parabenizou a nossa iniciativa e iniciamos as atividades em junho de 2017. Fizemos uma sessão solene, que foi até no Tribunal de Justiça, muitas pessoas, autoridades compareceram para o início das atividades do programa, né? Então, foi belíssimo essa abertura. E graças a Deus, até hoje, já estamos mais de 3 anos em atividades. As nossas estatísticas mostram, porque quem participa do programa, nós fazemos uma pesquisa também, de saber como é que foram os resultados com o uso da constelação. E as nossas pesquisas comprovam que 70%, 80% das pessoas que fizeram, surge o desejo de entrar em contato com a parte adversa, com a parte que está naquele conflito também, de tentar resolver aquilo de forma mais consensual. Porque à medida que tem essa visão sistêmica, à medida que as pessoas começam a ver o outro como parte de um sistema familiar dele, aí sim, eles conseguem, eles mesmos, desenvolverem, encontrarem soluções que melhor vai trazer para eles mais benefícios do que uma decisão judicial. Então, realmente, a gente teve um aumento significativo daquelas pessoas querendo entrar num consenso para resolver aquela demanda judicial, que é uma política nacional, né, que é o estímulo do consenso, que já vem sendo
trabalhada, é uma política pública trabalhada pelo Conselho Nacional de Justiça e que o programa, as atividades do programa contribuem para essa política pública. Então, Gabi, dentro desse programa, existem profissionais que executam também a parte do programa. Tem essa assistência, vocês dão atendimento, tem o momento da constelação e tem o momento após a constelação. Como é que é composto esse programa? Quais são esses profissionais? Você pode dizer para a gente? O programa Olhares e Fazeres Sistemas conta com 14 terapeutas que trabalham de forma voluntária nas atividades, realizando vivências de constelação familiar. Até o ano antes da pandemia, na verdade, trabalhamos com vivências presenciais até fevereiro de 2020. Quando iniciou a pandemia, então o programa também teve que se readaptar. Então voltamos às nossas atividades em julho de 2020, realizando vivências de forma online. Então atualmente estamos ainda realizando as vivências de forma online, seja na modalidade individual, onde a demanda está bem maior, porque nós antes tínhamos somente vivências em grupo, em grupo e de forma presencial. No período pós-pandemia, estamos realizando vivências tanto individuais como em grupo, todas na modalidade online. Está tendo uma aceitação muito boa por parte das pessoas, até porque facilita a forma fica mais cômodo. E os efeitos da constelação são os mesmos, os impactos. Então a aceitação está muito boa, principalmente numa adesão para as constelações de forma individual. Gabi, que alegria poder recebê-la aqui no meu programa. Eu não tenho como retribuir a sua gentileza, mas eu tenho como pedir ao Papai do Céu que retribua de uma maneira muito generosa, que só Ele sabe fazer. Eu acredito que Ele conhece os desejos do seu coração, conhece os seus planos e que Ele possa proporcionar a você essa oportunidade de realizá-los, de fazer com que você alcance mais e mais pessoas, que você também ainda tenha um crescimento maravilhoso, brilhante. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração. Muito obrigada por ter participado do programa, aceitado o convite, ser uma pessoa tão generosa, aberta, mostrar quem é a Gabriela Lima, não só a profissional, mas também esse ser humano que cresceu junto com a sua profissão e que hoje tem sido apoio e suporte para tantas outras pessoas e sendo essa mulher linda. Então, muito obrigada e parabéns por todo esse seu percurso de vida. Muito obrigada. Eveline, eu que agradeço o convite, a participação. Foi uma conversa muito interativa, muito gostosa. Me senti super à vontade. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Estou muito feliz com essa participação. Tchau. E a vocês, meus telespectadores, muito obrigada. Que vocês tenham uma semana fantástica. Aproveitem tudo que a gente pôde conversar aqui e continuem assistindo o programa Comunicação em Rede. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Forte abraço.